tarde, Vitor. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tudo bem. Hoje aqui no Universo da Vida em Consultoria, nós vamos receber na nossa conversa de domingo Vitor Ulisses Pugliese. Vitor, ele é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, MBA em Engenharia de Software com Métodos Ágeis pelo Instituto de Gestão e Tecnologia de Informação, IGTI, e mestrando pós-graduação em Engenharia Eletrônica e Computação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, com ênfase em inteligência artificial aplicada a problemas financeiros supervisionados. Ele tem atuado no ITA em projetos interdisciplinares na temática de saúde há alguns anos, com projetos para controles epidemiológicos, como o Ebola, sarampo e agora atualmente o Covid, que está aí, e reabilitação de pessoas com deficiência. Exerceu o papel de Product Owner no grupo de engenharia de software da GPS, que é o ITA, e é um dos instrutores credenciados na atividade Lego for Scrum. Acumula iniciações científicas e publicações acadêmicas, como artigos científicos e livros em sua trajetória. Tendo experiência como desenvolvedor pleno em diversas linguagens de programação, com passagens por empresas públicas e privadas como a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e Embraer. E hoje é cientista de dados da Compsys, uma empresa fundada em 1989. A Compsys é uma empresa especializada no desenvolvimento, produção e implantação de sistemas e softwares com operações críticas. Ela ainda é responsável pela implantação do primeiro sistema de pedágio para rodovias privatizadas, com tecnologia implantada em diversos países, como Brasil, Austrália, Índia, República Dominicana e Nigéria. Localizada em um dos principais polos de tecnologia do país, em São José dos Campos, contando com uma equipe altamente capacitada, composta de técnicos com diversos níveis de graduação, oriundos das mais renomadas escolas do Brasil. Então, o Vitor faz parte aí da Compsys, que hoje é uma empresa aí, na área de tecnologia, e atualmente o Vitor ele é cientista em inteligência artificial. Correto, Vitor? Positivo. Então vamos lá, Vitor, para a gente iniciar a nossa conversa, fala um pouco para nós quem é o Vitor. Não, é engraçado que o senhor lendo esse mini currículo aí parece que eu sou veterano de guerra, né? Bom, o Vitor, quem que é? O Vitor ele é um jovem entusiasta, que ama computação desde muito cedo. E aí eu comecei a gostar de computação porque eu assisti o Laboratório de Dexter e ficava fascinado por todo o universo de ciência que tinha naquele desenho. Então, eu lembro que logo nos 5, 6 anos de idade, mais ou menos, eu ia para a casa da minha prima. O computador naquela época era muito difícil, era muito caro. E aí eu ficava fascinado por coisas como o barulho da conexão com a internet discada. Um computador ser capaz de imprimir um desenho que eu estava olhando na tela numa tela. Como é que saía de uma tela para sair impresso num papel? Se eu não tinha que desenhar, eu não tinha que fazer esforço nenhum. Então tudo isso para mim me emocionava, me inspirava a querer um dia ter um daquele. E poucas pessoas tinham, porque como eu mencionei que era caro, eu lembro que esse computador ele era um Pentium 133 MHz. Hoje um celular ele é gigahertz, 1 gigahertz é igual a 1000 MHz. Então, você começa a colocar essas coisas no papel, dá muita diferença. O que a gente tem hoje de gigas para a memória do computador, naquela época o máximo era 128 megas e você tinha uma baita máquina, desculpa. E aí, depois de todo esse tempo, todo esse entusiasmo, meu pai ele fez um serviço para minha tia, eu ganhei esse computador, e aí no que eu ganhei esse computador, meu mundo abriu.
E aí meu mundo abriu da seguinte forma. Em uma semana eu estava desmontando esse computador para conhecer o funcionamento do computador por dentro e eu quebrei o computador. E isso foi indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando, até que chegou um dia que eu, inspirado naquelas indas e vindas, né, daquele computador para a oficina, eu aprendi de fato o que era a computação. E aí eu passei a trabalhar com computação dando aula para a melhor idade. Então, pessoas idosas, eu ia na casa delas, instruía como elas faziam uso do computador pessoal, mandava e recebia e-mail, eram aqueles PowerPoints animados. Quem hoje é da novidade do Instagram e companhia não sabe o que era um PowerPoint animado, que era aquele que vinha com a música, vinha com a mensagem, e era bonito. Então, eu ajudava esse tipo de coisa. E aí, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar de forma voluntária para a escola que eu estudava, que era a Colônia dos Pescadores, cuidando da parte de laboratório de informática da escola. Até que eu vou encerrar a ensino médio, e aí, quando eu vou encerrar o ensino médio, eu vejo que existe uma empresa para fazer manutenção de computador, né? Era o que tinha de conhecimento, eu não achava que eu era capaz para programar computador, porque para mim era algo que era fora da minha realidade, eu achava que só americano poderia fazer, eu tinha uma visão muito simplista da tecnologia. E quando eu fui fazer isso, fui ingressar numa faculdade para me capacitar um pouco mais, porque minha visão era muito limitada, a computação naquele tempo, de forma popular como é hoje, era muito fácil. A gente não está falando de 20 anos atrás. Se a gente está falando de 10 anos atrás, 10 anos atrás eu não conseguia fazer uma transmissão, por exemplo, dessa, usando o celular. Não, o celular não era para isso. Eu tinha uma webcam separada, que era um mini periférico. Eu tinha que, para tirar uma foto, eu tinha que tirar a foto de uma câmera normal e mandar imprimir. Poucas eram as pessoas que tinham a câmera digital. Hoje, a câmera digital em si, ela quase que não existe para a maioria dos usuários, né? As pessoas elas lidam muito mais com os smartphones. Então, eu tinha uma outra visão e fui acompanhando todas as mudanças da tecnologia. Então, esse é o Vitor, é um cara que passou várias experiências, desde ter primeiro se apaixonado por ela quando pequeno, até ingressar no Instituto Federal e olhar que era possível sim programar, era possível sim criar um banco de dados, era possível sim olhar novas perspectivas de futuro e aí acabar com aquela prepotência que eu achava que sabia tudo, porque o que eu conhecia de tudo era manutenção de computador, e descobri que tinha muito mais por trás disso. Então esse é o Vitor. Quais as dificuldades o Vitor teve ao entrar no nessa área tão vasta da tecnologia? Olha, eram muitas. Se a gente for falar, para entrar na manutenção, eu primeiro quebrei e consertei muitas vezes meu computador. Então eu aprendia com os meus próprios erros. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender na nossa carreira, né? Que muitas vezes a gente vai errar e o errado não significa que você está indo pelo caminho incorreto. Você tem que olhar para aquilo e tirar uma lição, né? Hoje eu errei porque eu coloquei uma memória errada numa placa-mãe. Beleza. Mas na próxima vez que eu for colocar essa memória, eu já sei como eu coloquei ela errado. Então agora eu vou descobrir como eu coloco ela certo. E aí o Vitor foi fazendo isso ao longo de toda a sua trajetória. Então, programar. Eu entrei no IF e descobri que eu podia programar. O que eu fiz? Eu ia na biblioteca do IF, pegava livro emprestado, lia os livros, e aí eu fazia todos os exercícios do livro, porque eu achava que fazendo os exercícios do livro, eu estaria apto para os novos desafios. Então, eram sempre acertos e erros. Opa, deu pau no código. Beleza, vamos para o próximo. Vamos descobrir o porquê que deu pau aqui. Deu pau porque eu coloquei isso aqui aplicado errado. Agora eu vou consertar essa variável, vou fazer certo. E assim eu fui degrau por degrau. Legal. Qual o primeiro mercado de trabalho onde você se dedicou realmente à área tecnológica?
Foi aqui logo em Caraguá? Foi logo após o início do seu introdução à tecnologia? Como é que você viu esse mercado de trabalho chegar? Ok, dentro da minha área. O meu mercado de trabalho, primeiro ele teve aquela visão, né, que manutenção era a única coisa que tinha, e aí quando eu entrei eu descobri que não era, que tinha outras áreas. Aí, para começar a trabalhar com outras áreas, nesse entusiasmo que eu pegava livros para codificar os exercícios, os professores do IFE me avaliaram e falaram: opa, temos aqui a possibilidade de começar como monitor de informática. O monitor de informática é o cara que pega o conteúdo dado em sala de aula, pega os alunos que têm dificuldade e ajuda a remover esses problemas. Então, eu trabalhava com a remoção de problemas no ensino-aprendizado entre professor e aluno. Eu já tinha um link da parte acadêmica com a parte aluno, que culmina hoje na comunidade. Se eu olhar, eu comecei uma carreira toda ela baseada nisso. E aí, eu fui fazer dessa experiência, né, e fiquei lá durante um ano. Quando eu estava nesse um ano de monitor, uma professora me viu acompanhando durante esse tempo o meu trabalho e falou: opa, abriu uma vaga para técnico de informática aqui no módulo, no colégio módulo. E aí eu trabalhei como técnico de informática antes de ter ingressado. Então, quando eu comecei a trabalhar, era com a parte de gerar relatórios gerenciais de educação para o colégio módulo. Depois do colégio módulo, aí eu entrei na faculdade, aí eu entrei para a prefeitura, trabalhei com manutenção no setor de planejamento. Depois da manutenção no setor de planejamento, eu fui para o setor de eventos, e aí eu desenvolvi um sistema eletrônico para controlar a entrada dos professores nos eventos, facilitava o gerenciamento de certificado para eles, com a carga horária que era de cumprimento com 75% de presença no evento. E depois, no decorrer da faculdade, um colega meu chegou para mim e falou: olha, abriu um processo seletivo na Embraer e acho que você pode se candidatar, né? Você tem um perfil para isso, a gente acredita no seu potencial, vai lá. Eu fui, né? Com aquela curiosidade de saber se eu tinha a capacidade mesmo ou não, mas sabendo que se eu não tivesse ali ingressado na Embraer, eu estaria satisfeito, porque o que eu queria mais era conhecer o processo para me preparar para os próximos anos. Então, quando eu fui para esse processo, não era com pretensão de entrar. E aí, na hora que eu entrei, eu fui trabalhar com o setor de compras e suprimentos da Embraer. Então, toda essa cadeia de hardware, elétricos e outros matérias-primas do setor de suprimentos, eu fazia KPIs, né, que são indicadores para a área, e apresentava para o meu gestor. Então, esses foram os meus primeiros trabalhos de começo de tecnologia. E algo que eu descobri por conta dessas experiências lá e cá é que cada vez eu conhecia um cenário maior de tecnologia. Então, algo que acontecia na minha época, que hoje eu levo para dificuldade que eu encontro na região, é que a gente aqui acaba tendo uma infraestrutura ainda muito precária, apesar dos avanços. Nós temos ótimos colégios, nós temos ótimas instituições de ensino, nós temos ótimas faculdades e cursos técnicos, mas ainda faltava algo no nosso município, na nossa região, em cerca de infraestrutura. Por quê? Porque o cara ele se forma hoje, ele passa por um estágio em manutenção, ou ele dá aula, né, ele ajuda a comunidade a aprender. Como eu falei, não tenho preconceito nenhum com isso, porque eu justamente vivi isso na minha formação, mas, ao mesmo tempo que eu vivi isso na minha formação, hoje eu posso olhar e falar: olha, além disso, tem como a gente fomentar outras frentes de pesquisa e capacitar o aluno a procurar vagas em multinacionais, em empresas fora daqui, e trazer até um pouco da realidade dessas empresas para cá, quando a gente fala em trabalho remoto hoje, no meio dessa pandemia toda. Então, essa é a dificuldade que eu encontrei, e dela eu faço o objetivo de consolidar a comunidade Litoral Norte Tech. Segura aí que a referente à comunidade nós vamos entrar daqui a pouco. Ok.
Eu sei que lá na faculdade você acabou desenvolvendo um trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência, né? Na questão de, se não me engano, caixa eletrônico. Sim. Como é que foi desenvolver esse trabalho? Qual incentivo você teve para fazer isso? Como que você chegou nisso? Ok. Para desenvolver isso, algo que tinha no Instituto Federal era a gente fazer visitas técnicas. Então, nessas visitas técnicas, uma das ocasiões, eu fui até o Centro de Pesquisa, Centro Nacional de Reabilitação à Tecnologia Assistiva, CNRTA de Campinas. Ele era, na ocasião, dos 36 polos de tecnologia do governo federal. E aí, nesse polo de tecnologia, a gente conheceu tudo o que eles faziam em termos de tecnologia para o governo. E aí surgiu alguns problemas que eles lançaram para o Instituto que os alunos poderiam se interessar e fazer de sua temática de trabalho de conclusão de curso. Então eu chego para o meu orientador do Instituto Federal, o professor Nelson Alves, e aí falo, professor, eu quero fazer um trabalho e eu quero saber quais foram os desafios lançados pela proposta do CNRTA. E aí uma dessas propostas era fazer um caixa eletrônico para pessoas com deficiência visual. E aquilo me trouxe um olhar, porque era um desafio, eu queria me desafiar, eu olhei a possibilidade de mudar a vida de pessoas com deficiência visual, baseado no meu trabalho, e aí disso eu trouxe como inspiração. Então ela nasceu daí a temática de tecnologia assistiva. Antes dessa temática em tecnologia assistiva também, eu tive um outro orientador, do qual também é professor do Instituto Federal, que me ajudou a desenvolver uma cinta que tinha um dispositivo. Eu vou simplificar as coisas aqui para poder visualizar a coisa. Ela tinha um sensor igual ao do morcego. O morcego ele emite uma onda sonora e aí essa onda sonora volta para ele. E quando ela volta para ele, ele sabe se ele está próximo ao obstáculo ou não. O que ele faz? Ele corrige a posição de voo, e aí no que ele corrige a posição de voo, ele não colide com o objeto à sua frente. E assim ele usa para se locomover. Ele tem baixa visão. E aí eu peguei essa mesmo mecanismo, que é um sensor, coloquei ele nessa cinta e coloquei 2 vibradores igual um controle de PlayStation. E aí ele tinha um vibrador do lado esquerdo, um vibrador do lado direito. E aí a pessoa com deficiência visual, ela colocava essa cinta e esse sensor ficava medindo qual próximo ela estava daquela raia que a gente construiu delimitada. E aí se ele fugisse de uma das duas demarcações, aquilo vibrava para que ela pudesse se reorientar e voltar para a raia que ela estava disputando. Então foram alguns trabalhos que me fizeram entender as dificuldades da pessoa com deficiência e produzir materiais que pudessem ajudar a realidade delas. Então é um outro trabalho comunitário. Legal. E qual foi a dificuldade em desenvolver esse projeto? Quais os apoios necessários que você teve que ter para que esse projeto fosse desenvolvido? E hoje, em que pé está esse projeto? Se foi dado continuidade, não foi? Qual a posição atual dele hoje? Ok. Bom, as dificuldades primeiro foram entender como me comunicar com uma pessoa com deficiência visual. Porque a gente tem que entender qual é o mundo e como ela enxerga o mundo através daquela deficiência. Ela tem uma deficiência de visão, ok. Então, como que ela se comunica? É por braille. Então, dentro do meu dispositivo que eu estou preparando para ela, será que tem que ter braille? Será que tem que ter essa comunicação? Opa, tem que ter essa comunicação. Então, eu vou colocar algo em braille para essa pessoa. Ou eu vou falar com essa pessoa com deficiência visual. Qual que é a melhor forma de comunicação com ela? Como é que eu vou descrever o cenário ao qual ela está falando? Eu vou simplesmente falar, olha, caminhe em linha reta
dê 5 passos para frente. Como é que eu vou descrever esse cenário, né? Como é que eu descrevo algo para a pessoa? Então, eu tive que aprender audiodescrição, né? Hoje eu estou um pouco enferrujado com a audiodescrição, porque não é uma atividade que eu lido no dia a dia. Eu sei da existência dela e da relevância dela. E eu tive que partir dessas dificuldades para entender o problema que eu estava contextualizado e falar, opa, então meu sistema tem que ter isso, eu tenho que falar esse tipo de linguagem, eu tenho que ter esse tipo de recurso para poder orientá-la da melhor forma possível. E foi isso que eu pude possibilitar. Como que está hoje? Hoje, eu saí um pouco da temática de tecnologia assistiva por conta de outras atividades que eu acabo exercendo no dia a dia. Isso está em pauta até para a gente voltar na discussão dela dentro da comunidade, que daqui a pouco eu vou falar para qual propósito ela vem visar. E até a última coisa que eu fiz foi ter publicado ela em 2 fóruns de grande relevância. Um era o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica. Eu publiquei esse trabalho lá para que pudesse fomentar a discussão dentro da comunidade científica e outros pesquisadores pudessem visualizar o que eu havia feito e fazer outras contribuições. E eu publiquei também dentro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, esses foram os 2 últimos objetivos que eu quis propiciar antes de mudar de área, né? Eu quis que ela tivesse continuidade. E como é que eu faço um trabalho ter continuidade? Eu disponibilizo ele para a comunidade, falando que existe algo a respeito daquilo. Então, o Vitor, ele está aí conhecido não só em Caraguá, mas em vários outros lugares através da comunidade científica e acadêmica, Vários outros lugares. Recentemente eu tive a oportunidade, junto desse currículo que o Isaltino falou muito bem, eu estou trabalhando no mestrado. E aí no meu mestrado eu tive agora, a parte da minha tese foi publicada na República Tcheca. Então, durante a pandemia, eu estava publicando o trabalho e falando com outros pesquisadores num fórum, num congresso que teve na República Tcheca. E também estou escrevendo um livro, né, para publicar por uma das principais revistas de ciência do mundo, que é a Springer. Então, em termos de tecnologia, eu tenho trabalhado muito ao redor do mundo para poder chegar aqui. Então, já vamos deixar marcado aí, na publicação do livro, mais um novo bate-papo, hein? Positivo. Não podemos esquecer disso. Positivo. O legal de tudo isso é que dentro da área tecnológica você não ficou somente naquela questão onde muitas vezes a gente vê a pessoa, né? Eu vou fazer a área tecnológica e permanece ali em uma única área e não abre um leque para desenvolver tudo aquilo que a tecnologia pode oferecer, né? Como as demais áreas. Você percebe que muitas áreas têm um leque muito grande e a grande maioria sempre percorre o mesmo caminho, né? Sim, você já fez ao contrário, você já abriu um leque dando a oportunidade de conhecimento e dando a oportunidade a outras pessoas que pudessem continuar aquele trabalho que você iniciou, que foi o caso aí do fórum que você participou, das apresentações científicas, né? Isso. Inclusive, tem eu acredito que você esteja acompanhando um fórum que está tendo em Portugal sobre inteligência artificial. Isso. Está tendo uma maratona de inteligência artificial, né? Ela é promovida por uma empresa nacional, a i2AI, né? I2AI. E essa empresa ela teve uma comunidade que começou aqui no Brasil, né? E hoje ela faz esse trabalho mundo. Então, hoje, nessa ligação de trabalho mundo, ela está trazendo profissionais portugueses para falar sobre inteligência artificial aplicada em Portugal. E aí ela permite que a gente enxergue além do nosso cenário nacional coisas que estão acontecendo além mundo, para que justamente a gente possa incentivar e fazer uma troca de experiências legais. Então, sim, estou trabalhando nela.
Eu não sou da área da tecnologia, não, mas eu tenho acompanhado essa maratona aí também. Eu achei muito interessante quando assisti o primeiro encontro lá deles e continuei acompanhando e tô achando muito legal também. É um universo diferente que eu não conhecia, mas eu acho que é um universo que tá aí para tá chegando e tá aí para ficar, né? Sim, sim. Vai ser cada vez mais presente, né? Eu falo que algumas coisas são utopia, né? Utopia no sentido de as pessoas elas acham que vai haver uma mudança muito brusca do cenário de trabalho em 5, 10 anos. E eu acho que aqui, falando em infraestrutura nacional, pelas suas muitas viabilidades, né, hoje a gente viu que não estávamos preparados para o ensino à distância, nem para o trabalho home office muitas vezes. E isso já é algo muito antigo. Né, em questão de a Febracom ter desenvolvido a temática sobre isso, já defendendo que as empresas precisavam se preparar para isso em 2009. Então, se a gente não estava preparado para isso ainda, eu acho que a gente tem uma série de barreiras legais e tecnológicas de infra para suprir antes da tecnologia de inteligência artificial dominar tudo como uma grande Skynet, igual muita gente condiz com isso. Então, acho que tem uma gama de etapas, mas sim, é um futuro e muitas coisas estão varrendo, né, para essa direção. Interessante. A inteligência artificial, eu acredito que vai vir aí para agregar e mudar muita coisa, né? Vem Mas esse aí vai ser um assunto para uma próxima pauta nossa aí, que é um assunto extenso, mas é um assunto de grande valia para todo o mercado. Sim. Vamos falar então, Vitor, sobre o Litoral Norte Tech, né? Okay. Ela é uma, como você colocou, uma organização suprapartidária, inspirada em outros modelos, com o objetivo de propiciar networking entre profissionais e estudantes de tecnologia. Dentro da comunidade é viável estabelecer novas conexões, trocar links e informações sobre... Se eu falar errado, você me corrige. Okay. Sobre dev, gestão, IA, que é inteligência artificial, né? Banco de dados, segurança, entre outros. Receber notícias sobre vagas de emprego, compartilhar campanhas solidárias, simplesmente encontrar parceiros para jogar LOL, Valorant, CSGO e o que tiver por aí. Como surgiu a ideia de formar essa comunidade? Okay. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o professor Carlos Chagas, ele está nos acompanhando ali no Facebook, e aí agora que eu li o comentário dele, tivemos essa oportunidade de trabalhar realmente dentro do ITA juntos. Legal. Um abraço, Carlos. Aqui não apareceu aqui para mim agora apareceu aqui. Bom, o Carlos, só cortando você um pouquinho, o Carlos Chagas, nós trabalhamos juntos na ETEC também, no tempo em que eu ainda não estava licenciado, mas a gente continua tendo contato. E eu costumo chamar o Carlos sempre de Carlitos, nosso amigo Carlitos. Muito bom, muito bom. Bom, como é que surge a comunidade Litoral Norte Tech e o que ela visa propiciar? Né, eu estava falando de ter sempre algum vínculo com a comunidade ao longo dessa trajetória. E ao longo dessa trajetória eu tive realmente vários contatos, várias oportunidades que até chegaram a propiciar que essa luz fosse acesa. Então, dentre os muitos contatos que eu tive, eu comecei lá no Colônia, né, cuidando do laboratório de informática. Aí também no Colônia eu participava do programa Escola da Família, que era aquele programa que acontecia atividades no final de semana. E aí dentro daquele programa eu fiz um curso de panificação com o Mussum, e aí eu e o Mussum com meu irmão, que também trabalhava no projeto, com um outro instrutor, a gente passava a ajudar nos sábados dentro da Escola da Família.
E aí a gente fazia a confecção de mini pizzas para a escola. Aí passou algum tempo, né, eu tive essa oportunidade de monitoria dentro do Instituto Federal. Depois, junto dessa monitoria, eu vim e trabalhei com o núcleo de comunicação e educomunicação da USP, no Colônia, que era para desenvolver questões de comunicação com a escola envolvendo atividades socioambientais, né, ou educacionais. Então, a gente tinha diversas pautas sobre isso e possibilitou que a gente fosse até a Rio+20 fazer entrevista com indígenas, com atores, com outros jornalistas, entrar em debates, discutir uma melhora para o nosso mundo acerca dessas questões e trazer essa visão para os alunos dentro da escola. Então, a gente teve um envolvimento ali também de comunidade. Depois de tudo isso, né, eu fiz essas iniciações científicas, fiz essas publicações acadêmicas, e aí eu fui, acho que a primeira pessoa, junto de uma instituição em Caraguá, a desenvolver um campeonato de jogo online, que era o campeonato League of Legends. E aí, nesse campeonato, a gente montou uma comunidade de jogo online, as pessoas elas trocavam informações sobre jogos online, montavam times, visavam competições, e ela teve cerca de 110 pessoas cadastradas. Durante algum tempo a gente levou essa bandeira para frente. Foi o primeiro campeonato, se eu não me engano, de jogo online. E aí, né, entramos justamente na prefeitura, e aí na prefeitura o que acontece? Eu trabalhei tanto no setor de eventos, quanto no setor de informática educativa. E aí, no setor de informática educativa, né, eventos tem tudo a ver com comunidade, live, e cursos e assim vai. E a parte de informática educativa, eu trabalhava justamente com a informática inserida no contexto escola. Então, a gente recebia alunos do curso técnico, alunos do análise e desenvolvimento de sistemas, para trabalhar ajudando nessas atividades de informática. Então, eu via quais eram os anseios e quais eram os desejos dos alunos, junto com a Valéria, junto com o Denis, junto com uma equipe. E aí eu fui conhecendo todo esse norte. O terceiro passo é que depois que eu me desliguei, né, fui para o ITA, tive esse contato de projeto lá, conheci projetos interdisciplinares, intercalando o conjunto de disciplinas para desenvolver um mesmo projeto com foco na área de saúde, e aí melhorar meu conhecimento sobre o que era a comunidade. Surgiu agora essa pandemia. E aí na pandemia a gente tem visto muito lives artísticas, né, mas também lives tecnológicas. E aí eu estou conhecendo uma galera dessas lives tecnológicas e estou interagindo muito. E eu vejo muita gente boa fazendo isso, né? Muita gente de grupos do Google, muita gente que não é de nenhum grupo, mas quis criar o seu próprio grupo para compartilhar, né? Fazer aquela... Me perdi aqui, mas uma citação da Cora Coralina, né? Que é, por exemplo, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Quando você trabalha dentro desses ambientes, você justamente promove esse tipo de discussão e visão. E aí eu cheguei e falei, bom, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha carreira, ao longo de toda essa experiência que eu vivi e das dificuldades que eu senti, eu posso contribuir com outras pessoas e falar a respeito delas. E aí o professor Nelson montou um grupo de UX da comunidade de ADS, de alunos formados e que estavam cursando o curso, e pude chegar para o professor e falar, professor, olha, estou com uma intenção, a minha intenção é esta, e eu queria saber o que o senhor acha, se o senhor apoia e me permite usar desse grupo do UX e criar uma comunidade com esse princípio. E aí ele também tinha o mesmo desejo que eu e topou na mesma hora o desafio. E aí quando ele topa na mesma hora o desafio, eu começo a fazer essa pesquisa e começo a visar esses valores. Então, que valor é esse? A gente visa, né, ser suprapartidário, não ter envolvimento nenhum com política, nós não queremos
ter esse tipo de apontamento? Qual é o apontamento que a gente quer ter? É ajudar, de forma voluntária, as pessoas a ter uma outra viabilidade do mercado. E como a gente vai fazer isso? Trazer pessoas que já se formaram dentro dos nossos cursos da nossa região e falar, olha essas pessoas, olha esses profissionais. Além de mim, existem outros grandes exemplos que a gente pode trazer e mostrar que sim, o nosso litoral norte tem qualidade, tem profissionais que surgiram daqui e deixar esse material exposto na internet. Uma outra coisa, a gente semana passada fez uma entrevista sobre o mercado de trabalho. Naquela entrevista tinha um rapaz, né, da minha equipe, que é meu chefe, e ele pôde visualizar que tem pessoas interessadas no litoral norte em fazer algo acerca de tecnologia, né? Então, além da competência técnica, elas estão tendo a atitude para buscar o seu lugar. E aí, a gente quer justamente esse olhar para cá, para a nossa realidade, para poder fazer o link entre empresas, entre profissionais, entre alunos, que possa trocar experiências e até oportunidades. Então, acho que uma próxima pergunta que o professor Isaltino vai fazer, eu vou segurar... Pode continuar. Continua nela, vai. Eu ia deixar ela mais para frente, que é como que pretende a Litoral Norte Tech pretende as empresas. Mas aí, como você já deu o início, complementa ela para nós. Que é o seguinte, como é que a gente pretende, né? A gente pretende justamente fazer esse olhar desse tipo de profissional que tem aqui se formando com competências e habilidades, que tem a atitude de apostar num futuro melhor e mostrar que sim, temos cenário. E aí, uma outra coisa que a gente tem feito da minha empresa, eu sei que tem vaga de emprego aberta? Opa, eu sei. Se eu sei, eu posso pegar essas vagas e chegar para os alunos que estão aqui e falar, olha que legal, tem vaga na minha empresa. Quer vir comigo? Né? Eu te apresento lá. E aí o aluno se candidata a essa vaga. Não é uma garantia de emprego, mas é uma garantia a candidatura de uma vaga para ele poder visualizar um outro cenário. E dentre essas vagas compartilhadas, só arrumar minha câmera aqui. Dentre essas vagas compartilhadas, a gente já teve cerca de mais de 300 vagas de trabalho remoto, envolvendo empresas do Itaú, C6, que é um banco digital também, Link API, que mais? Tivemos oportunidades da Porto Seguro, e a Porto Seguro está com um projeto não só para a área de tecnologia, mas para diversas áreas. Nós trouxemos um link do Razões para Acreditar, que assim, o Razões para Acreditar é uma organização que promove mensagens e notícias que dão conforto para o nosso coração. Quando eu digo conforto para o nosso coração, por exemplo, houve uma notícia de uma filha de um motoboy que colocou uma mensagem de carinho para os motoristas terem atenção com seu pai no dia a dia do trabalho. Então, esse tipo de mensagem eles promovem. E aí eles também promoveram algo bem legal, que foi concentrar, né, todas as vagas de trabalho remoto, independente da área, lá na plataforma. Então, as pessoas que querem trabalhar e estão procurando, a gente tem colocado elas em contato e mostrado que a gente, sim, temos qualidades no nosso cenário. E é assim que a gente pretende chegar nas empresas nessa primeira fase. Ao todo, mais ou menos desenhado, a gente tem umas 6 fases de projeto. Então, a gente está vendo a primeira fase do nascimento da comunidade e vão haver outras que a gente vai tentar cada vez mais estar incisivo dentro do cenário empresa, escola e comunidade Litoral Norte Tech. Legal. Qual é a finalidade da comunidade em si? Você já deu um geral sobre o que é a comunidade, até onde vocês querem chegar, até essa questão das empresas. Você já citou aí que provavelmente deve haver umas 6 fases até que você faça uma conclusão geral, né, de quem estiver participando. Mas qual foi a finalidade em si? É só para a área tecnológica? São só pessoas ligadas à tecnologia? Vai haver pessoas de outras áreas? Qual vai ser essa finalidade na comunidade?
Ok. Na primeira fase, né, a gente está colocando a temática de tecnologia na frente de outras, porque justamente é algo que a gente já tem uma expertise, já trabalhou com e tem uma visão melhor daquilo. Uma vez testado, visto a viabilidade da comunidade, a gente pode sim expandir para outras vertentes, né? Porque vai agregar, né? Quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ela não existe isolada de outras áreas. A tecnologia ela é presente no ambiente profissional, em odonto, em contabilidade, em administração. Tudo que a gente faz hoje tem o viés de um pouco de tecnologia. E a tecnologia ela vai ser cada vez mais comum no nosso dia a dia. Então a gente pode sim olhar e trocar informações, né, a respeito disso. Pode sim. Mas no Qual viés apoio, inicial, com a tecnologia. certo? Qual apoio acadêmico que está tendo na comunidade? Eu estou tendo um apoio acadêmico de duas pontas. Né? A primeira, que a gente está hoje, para nossa felicidade, a gente colocou isso para o professor Nelson, e ele deu-nos apoio desde o início. E aí a gente começou já com interação do Instituto Federal, e tendo sido formado pelo Instituto Federal é muito legal ter esse tipo de contato ainda. Eu também fui aluno da ETEC Caraguatatuba, né? Eu fiz o curso técnico semipresencial de comércio na figura do professor Isaltino. O professor Isaltino era meu Não professor conheço, dentro do. não conheço. E aí, a gente também está trazendo o apoio da ETEC, dos professores. A gente está buscando trazer ao Unixul, né, o módulo, através da figura do professor Fábio Lippe. O professor Fábio Lippe ele é coordenador de tecnologia do módulo e da FATEC São Sebastião. A gente tem um colega, né, que estudou comigo lá no ITA, né, ele fez uma disciplina lá, e aí eu conheci ele, ele é professor da ETEC, ele deu aula durante algum tempo na ETEC Ubatuba, hoje ele está na ETEC de Caçapava, e ele tem também procurado a gente para a gente trocar ideia, trocar experiência de algumas coisas que ele já participou, que é o Álvaro. E aí a gente está pegando desses apoios, né, além da divulgação, o que eles podem acrescer, né, que tópicos será que são interessantes a gente tocar nos alunos, né? O que os alunos será que estão precisando? Por hora a gente tocou na expectativa e realidade, a gente tocou no processo seletivo no mercado de trabalho, trouxemos inclusive um analista de recursos humanos da Embraer para falar o que é observado em processos seletivos de forma geral, né? Quais são as competências e habilidades que o gestor busca num profissional, e isso serve não só para a tecnologia, mas para todo mundo. A gente vai discutir acessibilidade e o que é acessibilidade, né? O que é tecnologia assistiva. A gente vai discutir como, por exemplo, temos candidatos já formados, já trabalhando, mas que hoje querem mudar de país, querem buscar oportunidade fora. Então, como ele faz isso? Né? A gente vai trazer pessoas que já formaram, já desenvolvem esse trabalho lá fora, para que elas falem um pouco do que elas estão vivendo, um pouco de como foi o processo, de como faz, né, para chegar a trabalhar numa dessas oportunidades fora. A gente vai trazer o papel de não é dar voz, mas eu acho que é reconhecer por que não dar voz, né? Porque hoje a gente tem diversas diversidades, né, no nosso dia a dia e a gente precisa reconhecê-las, né, legitimizá-las, porque de fato o espaço ele existe. A gente vai ter 70 mil empregos só para a área de tecnologia nos próximos 5 anos e precisamos de profissionais das mais variadas etnias, gêneros, né, culturas religiosas, trabalhando em prol do melhor, né, do mundo melhor. Eu acho que se a gente trabalhar de forma unida e não segregada, a gente consegue atingir dias melhores nessa nossa realidade. Legal. Bom,
dentro da comunidade Litoral Norte Tech, vocês falaram que vai ter vamos dizer assim, um braço chamado Humantech. De que forma que vocês chegaram nessa conclusão de que seria necessário ter mais um braço dentro dessa comunidade, onde pudesse valorizar cada vez mais o trabalho das mulheres? Ok. A tecnologia da informação, né, quando a gente fala em ciência da computação, a primeira pessoa que vem à cabeça é, por exemplo, a Ada Lovelace, que foi a mulher precursora de um código de programação para que o homem fosse capaz de chegar na Lua, né? E aí, as mulheres, elas têm papel vital nessa relevância dentro da área tecnológica, né? Além dessa, nós tivemos o ENIAC, que era constituído por um grupo formado por mulheres. Nós tínhamos, dentro da parte de testes de software, a principal pessoa é a almirante Hooper, né? Ela tem uma história bonita por trás da história dela, que primeiro ela não podia servir às Forças Armadas norte-americanas. Depois de um tempo, foi um pouco mais democratizado essa facilidade, ela foi buscando, até que hoje ela chegou ao cargo de almirante, e ela é uma das principais referências dentro da área. Então nós temos várias mulheres que têm sua contribuição significativa dentro da área de tecnologia. Os cursos, inclusive no Brasil, em 1967, 74% do curso era constituído por mulheres. Então, o que mudou de lá para cá, né? Quando você entra hoje num curso de tecnologia, poucas mulheres estão lá, né? E tem algo errado, porque se 74% antes estavam na tecnologia e hoje não estão, alguma coisa precisa ser discutida a respeito disso. E aí, quando a gente fez a primeira live, né, sobre a expectativa versus realidade, a gente trouxe duas ex-alunas do Instituto Federal, a Beatriz Cristina, né, e a Ana. E aí a Beatriz Cristina, ela é uma profissional hoje do Banco Bradesco, que ela, após ter participado da live, ela colocou, olha, você já pensou em trabalhar esse viés dentro da comunidade, né? A gente falar da importância da mulher, falar o quão difícil às vezes é, porque culturalmente a gente tem algumas limitações do tipo, em algumas famílias a gente tem o costume de dar carrinhos para meninos e para mulheres são mais bonecas, são mais kits de cozinha. Então, por que isso, né? Por que a gente não incentiva a cultura da ciência desde pequeno? E aí eu falei, olha, é um olhar bem legal e eu estou disposto a comprar junto com você, que é o papel de reconhecer que exista, de fato, realmente isso, e que, de fato, essas vozes femininas, elas são, sim, importantes, assim como todas as outras. Então, a comunidade ela olhou para esse olhar e a gente acabou abraçando. E aí, na semana que vem, nós convidaremos pessoas, mulheres formadas na área de ciência da computação, que defendem essa bandeira, né, defendem as mulheres na tecnologia ou o Human Tech, e elas vão falar, né, qual é o valor agregado de você ter essa pauta em discussão, né? Numa reunião de emprego, muitas vezes acontece uma mulher vai falar, por exemplo, uma opinião, né, e existem empresas que acabam não levando aquilo tão a sério quanto a mesma opinião que fosse dada por um homem, né? E a gente precisa entender isso e discutir isso. Então, é isso que a gente vem fazer, vem reconhecer essas vozes que precisam ser reconhecidas. Legal, interessante. É uma área que precisa ser trabalhada, né? Até mesmo devido à complexidade que existe hoje ainda, né? Em relação à mulher no campo de trabalho, né? Tanto a diferença salarial quanto a diferença comportamental,
e a maneira como é tratada, a maneira como é considerada a mulher hoje no campo de trabalho. Então, realmente é uma área que precisa ser muito bem trabalhada e valorizada. Então, acredito que essa comunidade de vocês, através da Beatriz e da Ana, correto? Isso. Venha trazer esse benefício, né, para aquelas que estão aí querendo entrar no mercado e aquelas que já estão no mercado também, né? Perfeito. Vitor, então para a gente... Pode falar. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Thiago que está nos acompanhando, para o Fábio Lippe, ali o professor da FATEC que eu falava há pouco, que tem nos apoiado também. Né? Então, um abraço para eles que estão nos acompanhando na live. Deixa eu já aproveitar, já registrar aqui, né? Então, aí a presença do Carlos Christian Pérez, nosso amigo lá da ETEC, né? Ele colocou aí que fez o trabalho acadêmico com você lá no ITA. O Thiago Gonçalves, que também deixou seu recado aí. Muito bom ver você, Vitor. E o Fábio Lippe, né? Parabenizando aí pela live. Então, obrigado aí pela presença de vocês e daqueles que nos acompanharam durante esse momento aí. Vitor, então vamos lá para a nossa finalização. Nós estamos aí com quase uma hora aí, né, de bate-papo. Então, para a gente não estender muito também. Então, agora nós vamos fazer um bate-bola. Eu vou te dar algumas palavras e você pensa aí rapidamente e já responde para nós. Ok. Solidariedade. Necessário. Né? A gente tem que propiciar solidariedade e empatia para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente hoje, em dias difíceis como esse que estamos enfrentando. Responsabilidade social. Devemos cultivá-la de pequeno para que as pessoas entendam as dificuldades de uns dos outros. Expectativa. Um futuro melhor. Tecnologia. É tudo. Acadêmico. De vital importância. E que a gente reconheça a figura do cientista tão relevante, né, no nosso dia a dia, como a gente tem reconhecido agora através dessa pandemia. A figura do cientista durante algum tempo e do professor, né, ela foi desvalorizada, e eu acho que a gente está com essa pauta e merece dar não atenção para ela somente agora, mas atenção para ela sempre. Conhecimento. Compartilhado. Eu acho que cada um... Posso falar? Pode. Eu acho que vou de Platão agora, né? Só sei que nada sei. Se cada um contribuir com um pouquinho que sabe, a gente faz um montão. Habilidade. Habilidade, eu acho que tem um pouco de vocação, mas tem um pouco de treino. Não tenha medo de treinar, errar e aprender sempre com eles. Atitude. É ação. É ação. Leitura. É um exercício diário. Tem que ser um exercício diário. Para a gente encerrar, gratidão. Gratidão é poder estar aqui no domingo discutindo questões importantes, falando da comunidade, tendo pessoas nos assistindo e apoiando como estamos. Talvez esse seja um ciclo que a gente vai ter cada vez mais presente na nossa realidade, que inspire outras pessoas a tornar seu conhecimento popular, né, e atingirmos massas maiores. Acho que a grande revolução ela começa daí, de pessoas que estão com atitude para propiciar as coisas certas, porque propiciar a coisa errada a gente não precisa. Antes de você dar o seu recado final, então, quero agradecer a sua presença aqui com a gente, disponibilizado, né, aí, pleno domingo à tarde, poderia estar lá olhando o pôr do sol, né, e estar aqui nesse bate-papo com a gente.
Então agradeço aí de coração, sabe que estamos sempre juntos, né? Sempre que podemos. E sempre estamos Positivo. aí abertos para você, para a comunidade, para as meninas lá, né? Está aberto aí o canal para a gente fazer nossos bate-papos e trazer mais informações. Então, deixa a sua mensagem final aí. Positivo, positivo. Fazer só um comentário antes, se a gente for ver o pôr do sol, por favor, vamos de máscara, né? Usem álcool em gel que a gente precisa. Por favor. E, por favor, vamos se cuidar. E para concluir, eu acho que sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Se todo mundo acreditar que amanhã pode ser melhor, a gente é capaz de unir forças e imagine a world, né? Think a better place. Imagine um mundo onde as coisas são melhores. Pode ser viável. Né? Ninguém disse que seria impossível. Então é isso aí, Vitor. Meu agradecimento a você, a comunidade, a nova comunidade que está chegando aí para modificar, para contribuir, para ajudar. Quero agradecer essa oportunidade de poder participar junto com vocês e poder estar contribuindo de alguma forma também. Nossa, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Vou deixar ali embaixo os contatos da comunidade Litoral Norte Tech. Quem quiser vir somar forças conosco, estamos abertos. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado, um abraço a todos. Abraço.